E aí, tudo bom? Você já se perguntou como que um violinista consegue mudar a expressão, né? O sentimento, a expressividade e tal, né? Mudar o som, mudar o ritmo, como que faz para fazer essas coisas no violino? Na nossa aula de hoje eu vou te mostrar os principais golpes de arco, que é o que faz realmente essas diferenças sonoras aí que você ouve nas músicas, né? O tantão de músicas que tem por aí, né? Músicas mais lentas, mais rápidas, músicas mais alegres, músicas mais tristes, né? Tudo isso, cara, tá envolvido assim 100% com a qualidade e o tipo de golpe de arco que você aplica. Então hoje eu vou te mostrar os principais golpes de arco, como que funcionam, tudo mais, e como que você pode usá-los também aí nas suas coisas tocando violino. No final dessa nossa aula, você vai entender realmente então, assim, ó, todos os golpes de arcos e como isso transforma literalmente o seu som, a sua forma de tocar, né? Te dando mais versatilidade, mais possibilidade de coisas para você tocar. Se você ainda não me conhece, eu sou o Arthur Lauto, sou violinista profissional, toco violino desde os 7 anos de idade, né? Já toquei nas principais orquestras do Brasil e vou te ensinar realmente como dominar o violino, não só como tocar, né? Como tocar tem um monte de gente tocando, mas realmente para dominar o violino é aqui no canal Como Tocar Violino que você vai aprender, tá bom? Então vai me acompanhando aí que tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Ah, e se você estiver vendo esse vídeo ainda entre 25 e 29 de novembro, você pode ser meu aluno, minha aluna, pagando menos da metade do valor da inscrição. Então vai aqui embaixo aqui, ó, no linkzinho que tem, clica lá que tá com a semana Black do violino, ou seja, é uma semana com preço de Black Friday, são 55% de desconto no seu valor da inscrição. Então dá uma olhada lá, porque o curso é vitalício, você paga uma única vez e tem acesso para sempre, ou seja, nesse valor que tá, você nunca mais vai ver. Enfim, agora sim vamos começar. Por que você precisa entender isso, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, ah, mas realmente eu preciso entender todos os golpes de arco, todas as possibilidades tal para tocar violino. Óbvio que sim, né? Já diz a minha frase aqui, ó, não é dom, é técnica, né? Então não adianta você achar que você vai tocar bem sem precisar desse tipo de conteúdo. Esse conteúdo, apesar de ser um pouco mais técnico, mais teórico ali e tal, assim, é isso que vai te dar a possibilidade de tocar mais músicas melhores depois, né? Com um melhor resultado. Então, é muito importante sim ter atenção com isso, né? Eu tenho alunos, né? Tem uma aluna minha que chama Larissa, que ela começou a tocar violino, ela já tocava, né, na igreja e tal, assim, foi que, né, esse era o objetivo dela, mas ela nunca tinha realmente se aprofundado mais na parte técnica. Aí quando ela entrou no curso, né, no curso completo, aí ela teve realmente sabe põe aí aquela imagem assim de puff, explodindo a cabeça, põe aí. Então, ela teve exatamente isso quando ela entendeu o que era realmente esse lado técnico do violino, que é muito mais profundo, né? Então aí ela viu que, sabe, não é só aquele sonzinho, né, que você toca assim, né? Primeiro que, beleza, para fazer esse som constante, limpo, assim, já é muito difícil. Mas a ideia é chegar nesse nível e passar desse nível. Então vai precisar de outras coisas, né? Para ter golpes diferentes, para ter técnicas diferentes e tocar cada vez melhor. Então se você acha que pelo que você tem hoje tá bom, não tá. Porque nem pra mim tá. Então se pra mim não tá, acho que pra você também não tá. A gente tem que continuar estudando, continuar evoluindo pelo resto da vida, né? Pra cada vez ser um artista melhor, né? Ser violinista é ser artista. Beleza? E não se preocupe que você vai ver vários golpes de arco aqui. Você fala assim, nossa, mas como que eu vou decorar todos? Como que eu vou saber qual que eu vou usar em um momento ou em outro? Cara, assim, isso se torna mais natural com a prática, né? Assim, o primeiro passo é você organizar essa técnica, entender a técnica, né? A gente sempre tem 3 pilares, né, no nosso aprendizado do violino. O primeiro é a técnica, então a gente tem que entender qual é a técnica, como faz aquilo. O segundo
é a gente fazer exercícios, ou seja, aplicar a técnica, né? Então, técnica, aplicação, e aí sim, no final a gente vai para o repertório, né? Então assim, isso é um ciclo que se repete em todos os níveis do violino. Você começa técnica, aplicação e repertório, mas você vê o basicão. Depois você melhora um pouquinho, aí vê outras técnicas, outros exercícios, outros repertórios. Aí melhora mais um pouquinho, mais técnicas, mais exercícios, mais repertório. E aí sim, é uma espiral infinita que você vai subindo cada vez mais, até chegar realmente nos concertos mais complexos, músicas mais complexas, realmente que vai usar muito mais da técnica. Mas primeiro tem que entender a técnica, depois estudar essa técnica aplicando ela em exercícios, para depois sim usar ela nas músicas. Então se você fizer o caminho certinho, quando chegar nas músicas, você já vai ter tudo estruturado, aí você não vai ter que ficar pensando, qual será que vai ser o golpe de arco que eu vou usar aqui? Não, você já vai saber, porque você já vai ter estudado isso antes, beleza? Então por isso que é importante a gente entender. Mas aqui você vai ter assim, uma visão geral de todos eles, para entender a qualidade do som que fica em cada um e o que você vai depois usar para reproduzir no seu som, tá bom? Bom, o primeiro golpe de arco que todo mundo deve aprender e tudo mais, tal, é o chamado détaché, que é esse nome em francês mesmo. Assim, a gente usa muito esses nomes, né, assim, diferentes, né, nos golpes de arco, mas assim, que fique bem claro que a gente entenda uma coisa: o golpe de arco é só sobre violino. Então, ele não vem escrito na partitura assim, détaché, não vem escrito para você tocar assim. Ele vem escrito na partitura com uma forma universal. Então, por exemplo, qual que é a diferença? Você vai entender, né, mais para frente aí, sonoramente, que existe dois golpes diferentes. Um se chama staccato e o outro se chama spiccato. E na indicação, na partitura, tá igual. Não é, porque o staccato, sim, é uma forma de falar musicalmente, né? Assim, então, quando a gente fala staccato, todos os instrumentos podem tocar esse tipo de som, staccato, né? Que no italiano significa destacado, né? Agora, o spiccato é um golpe de arco de violino, não vem escrito spiccato na partitura. Ele vem com o mesmo símbolo do staccato, mas você vai entender quando usar um ou quando usar o outro. E eu vou falar isso também mais pra frente. Então o détaché é o golpe padrão de arco. É o golpe que todo mundo deve aprender. Ou seja, quando você toca assim, liso, esse é o détaché, é o som normal, o som que a gente tem que produzir, né? Óbvio que não é tão fácil produzir esse som limpo, constante, com equilíbrio, certo peso, né? Para não sair aquele som assim, né? Ou não sair aquele negócio assim com um som assim, ó. Né? Que às vezes sai também, né? Então assim, tem que trabalhar para construir o détaché, que é o golpe padrão, mas não é simples, não é só porque ele é o padrão que vai ser fácil e sair assim lindo naturalmente. Não vai ser, tem que estudar, organizar a técnica, a aplicação e tal, depois usar isso nas músicas. Então esse é o détaché, padrão, né? Agora, fora esse, tem um golpe de arco que se chama legato. O legato é quando tem aquelas ligaduras, né? Aquele negocinho que junta as notas, né? Então, no lugar de tocar uma única nota no golpe de arco aqui, uma só assim, uma vai para cima, uma vai para baixo, eu posso juntar outras notas. E aí sim, a gente tem, por exemplo, um negócio assim, ó. O som que eu toquei foi a mesma música, mesma coisa, né? Mas com outro golpe de arco. Eu tava juntando muitas notas, né? Deixa eu até tirar esse zoom aqui, ó, para você ver bem. Eu posso tocar várias notas no mesmo arco, ó. Entendeu? Então assim você tem um outro golpe de arco. Esse é um golpe um pouco mais suave, né? Quando você ouve uma coisa assim, né? É diferente de ouvir assim, ó, como se a gente fosse tocar só com détaché. É diferente, né? Então esse é o segundo golpe, o legato, que é um pouco diferente ali do nosso détaché padrão. Agora,
vamos falar dos golpes um pouco mais complexos, né? Que primeiro tem o staccato. Staccato é uma bolinha, assim, um pontinho que vai ou em cima ou embaixo da nota. E aí, isso que ele faz? Ele transforma aquela nota, vamos supor que seja uma nota de 2 tempos. Ele transforma a nota em metade nota, metade pausa. Então ela viraria uma nota de 1 tempo e uma pausa de 1 tempo. Se é uma nota de 1 tempo, o que vai acontecer? Eu coloquei o staccato nela. Vai virar uma colcheia, ou seja, meio tempo, mais uma pausa de meio tempo. Então sempre vai ser assim. O staccato ele reduz a nota pela metade. E a outra metade ele completa com uma pausa. Então, se eu estou tocando uma nota, por exemplo, de 1 tempo, que é assim, ó. Tá vendo? Em cada uma das batidinhas aqui, dos meus estralinhos aqui, tô tocando uma nota em um arco, né? Ou seja, détaché, né? Olha só. Agora, se for staccato, já não vai ser mais assim. Vai ser metade nota, metade pausa. Ou seja, eu tenho que parar o arco, senão vai ter som, né? Então tem que ser... Tá vendo? Então vai ficar assim agora, ó. Né? Então tem uma pausa, tem uma parada entre uma nota e outra. Mas agora a grande diferença é que no staccato a gente não tira o arco da corda. Então se eu estou tocando uma sequência em staccato, pode ficar assim, ó. Então ficou bem diferente já dessa daqui, que é o détaché, né, ó. E o legato. E o staccato, que é o que a gente acabou de falar agora. Né? Então, qual que é a grande diferença? Ele é mais curto e as notas são mais destacadas, por isso staccato. Uma dificuldade muito comum de um aluno que está aprendendo tal é conseguir controlar os movimentos, né? E aí vai tocar o staccato, fica um negócio assim, né? Né? E aí ficam uns ruídos no meio, né? Então tem que trabalhar bastante para não ficar dessa forma e ter bastante controle do que você está fazendo, né? Bem curtinho, bem pausadinho ali, um espaço realmente entre as notas. E também não pode ficar um negócio assim, né? É tudo descontrolado, tem que ser igualzinho, né? A sequência que você vai tocar provavelmente vai ser de notas iguais, com a mesma duração e tal. Então tem que estar bem bonitinho, bem organizado. Agora, existe um golpe que também é muito usado, que é o spiccato. Ou também é chamado de springing bow, que é o arco pulando, tal, saltando, né? Que é quando a gente tira o arco da corda. Então, nesses casos, é para quando principalmente você tem uma sequência de staccatos, mas com notas que tem que ser mais rápidas. Porque não dá, né? Chega um ponto que você tá na velocidade máxima, né? Pra tocar mais rápido que isso, sem tirar o arco da corda, fica muito difícil, né? Ele vai ficar com pouca qualidade de som. E aí a gente entra no spiccato, que é quando o arco começa a sair da corda. A gente toca assim, ó. Dá para tocar muito mais rápido e ainda sai curtinha, né? Então essa é a grande diferença entre o spiccato e o staccato. O staccato na corda, spiccato fora da corda. E ele não acontece em qualquer lugar. Não é assim, vou tocar o spiccato aqui no talão. Não dá. Vou tocar o spiccato aqui mais pra ponta. A gente não tem controle, sabe? Até dá pra fazer um negócio, mas é um negócio que não é o que eu quero, né? Não é o spiccato de verdade, né? Então, esse spiccato sempre vai sair. Você pega o meio do arco um pouquinho mais para baixo aqui, mais ou menos no segundo quadrante, né? A segunda divisãozinha do arco, se você dividir em 4, o segundo pedacinho aqui, ó. Né? E aí é onde o arco pula, mas ele pula com controle. E quase que ele pula sozinho, na verdade. Olha só, o movimento que eu faço não é ficar tirando e colocando ele. Ele naturalmente já sai e volta.
ele já faz esse movimento sozinho. Leva um tempo para você conseguir desenvolver esse controle do arco de fazer ele pular sozinho. Mas com a prática, com os exercícios, fazendo tudo certinho, você consegue controlar melhor esse golpe de arco, que é o spiccato. Agora, existe um golpe de arco que vai mais para a ponta realmente e também salta. Porque você viu que quando a gente vem fazer aqui, fica meio sem controle assim o arco, né? Ele pula meio mais do que você gostaria e tal, mas para esse golpe, que se chama ricochet, é bom, porque a gente tem que controlar com mais saltos de uma vez. Aí faz assim, ó. Tá vendo? O arco pula mais vezes, então eu tô fazendo 3 notas, né? Então aí eu consigo realmente ter esse efeito, né? Porque para fazer isso com 3 notas, né? Bem rapidinho, não dá pra fazer staccato, né? Você vai ficar meio preso, né? E para fazer no spiccato não daria para fazer tão rápido assim. Mas no ricochet rola. Tá vendo? Mas por isso tem que ser mais pra ponta. Não tão lá na ponta, mas mais pra ponta. Né? Pra conseguir esse efeito. E quando você ouve essa música, né, do William Tell, né, que é a abertura lá tal, é exatamente esse golpe de arco que se usa lá, beleza? Tem um outro golpe de arco aí que a gente não costuma usar tanto na música, assim, mas às vezes aparece, que é o trêmulo. Então aparece uma notinha e ela tem 3 tracinhos embaixo, assim, ó, que são só uns cortezinhos, assim, isso significa trêmulo. E o que é o trêmulo? Muita gente confunde o trêmulo com vibrato. Vibrato é outra coisa. Vibrato é um movimento de punho aqui, ou de mão, ou de braço, tal, que você faz a nota se mexer com amplitude, velocidade, etc, tal. Tem uma aula só sobre vibrato aqui no canal também. Se você não viu, vai lá ver. Mas o trêmulo não é sobre vibrato. O trêmulo é aqui, é no arco. Então você vem mais pra ponta e aí, no lugar de tocar uma nota assim, quando eu tiver com esses tracinhos embaixo vai ser assim, ó. Tá vendo? Então, isso é o trêmulo, né? Que tá tremendo aqui, né? Então, é bem, né? O nome já diz muito do que a gente tá fazendo. Beleza. Isso acontece sempre mais pra ponta também. Não dá pra fazer trêmulo aqui, assim. Porque fica ruim o som. Aqui é muito pesado. Então, tem que ir pra um lugar mais leve. Né? E aí você consegue esse golpe de arco. Um outro golpe de arco que é mais ou menos ali entre um legato e um spiccato é o que a gente chama de martelé. Esse também nunca vai estar escrito na partitura, é um golpe de arco, né? Lembrando sempre sobre isso. Então o golpe de arco martelé é quase como se fosse, deixa eu tirar aqui o zoom, um martelo, literalmente. O que o martelo faz? Você vem e pá, bate, né? Então é assim que a gente faz o martelé. Você tem aqui uma nota, no lugar de você tocar ela lisa, assim, você dá um impulso muito maior. Tá vendo? Mas ele se mantém. Então é quase como se a gente fosse pensar em fazer o staccato, né, que é mais curto, que tem uma certa energia, mas a gente mantém o arco depois de uma forma mais normal. E a gente usa isso, sempre vai ter, por exemplo, você pode usar o martelé quando tem acentos, né, na partitura, que tem um simbolinho assim marcado embaixo da nota ou em cima. Isso você vai reproduzir isso de algumas formas. Uma das formas possíveis é com esse golpe de arco, é o martelé. E aí você ouve, por exemplo, uma música que tem assim, né, ó. Então a gente tem aí uma série de notas tocadas todas com esse golpe de arco, né? Que dá essa característica de mais enfático, né? Pam, 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 pam. E para baixo é muito mais fácil fazer o martelé, né? Agora para cima você tá contra a gravidade, então tem que forçar mais, né? Para conseguir o mesmo som, tem que sair a mesma qualidade de som para baixo e para cima. E não pode ficar liso, né? Se você tem uma sequência que é assim, né? Não pode ficar assim.
em nenhum momento, né? Então, muito cuidado para conseguir essa agilidade, nessa mobilidade para mudar o arco com esse acento, beleza? Tem também uma característica que é um golpe de arco, mas também muita gente usa esse movimento para tocar mesmo um legato ou para tocar um détaché e tal, que é o que a gente chama de collé do francês também, né? Então, o que acontece? No collé, você toca basicamente só mexendo mais os dedos. E muita gente, inclusive, fala assim: ah, não, eu preciso aprender a fazer o collé para conseguir ter um som bonito, assim, conectado e tal. E sabe, de uns tempos para cá, eu não sei por que aconteceu isso, mas muitos iniciantes ficam com essa preocupação de, ah, não, collé, sei lá das quantas, papapá. Cara, assim, eu nem uso isso aqui para tocar normalmente, sabe? É muito esporádico, é um negócio muito específico. Você vai usar ali um caso ou outro. Às vezes o aluno fica lá tentando fazer um movimento de dedos e tudo mais, que só fica pior o som, né? Vai tocar, fica assim, aquele negócio aí. E aí fica muito mais feio o som do que só fazer assim. Conectado, mas sem movimentos desnecessários. Então eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Todo movimento desnecessário a gente elimina. Então isso não vai mudar assim no seu som, na qualidade e tal, mas tem momentos específicos que sim, que vai fazer sentido, porque a gente tem, sei lá, uma nota que é duas para cima, assim, você faz, sabe? Aí sim você precisa desse movimento, né? Mas no geral, você não vai precisar desse tipo de movimento para fazer uma mudança de direção do arco. Não vai precisar, sabe? Você pode tocar normal. Tá vendo? Muito, assim, acontece até algum movimento nos dedos, mas se você tiver um bom controle de arco, você já vai fazer esse movimento naturalmente. Não precisa se forçar. Todo movimento que você faz forçado é desnecessário. Aí a gente elimina, tá bom? Então vai acontecer, se você tiver uma boa pegada de arco, se você praticar isso, você vai ter mais leveza e naturalmente vai acontecer algum movimento dos dedos, mas não precisa se forçar a isso. Agora, o collé especificamente a gente usa em momentos assim que precisa de um ganhinho a mais ali do movimento para conseguir uma segunda nota, alguma coisa assim. Aí faz sentido, sabe? Né? Aí faz sentido você usar os dedos para isso, mas só nesses casos. Então não fica com essa neura do collé, sei lá das quantas, pá, não sei de onde veio isso aí, mas não precisa, tá bom? Então com bastante cuidado com esse golpe de arco, mas era importante também falar sobre ele aqui. Ah, e tem um golpe de arco que eu não falei, que se chama sautilé, né? Também é do francês também, né? Que é o espicato mais rápido. Então chega num ponto, né? Se você tá tocando aqui, né? O espicato, se você vai aumentando a velocidade, sabe, quase que fica mais liso, mas ainda sai assim mais da corda, mas a vareta que funciona mais sozinha, né? Então, é diferente de um trêmulo, por exemplo, né? É uma qualidade de som diferente, mas quase que não sai da corda. É mais como se só a varinha estivesse saindo, mas a crina está ali conectado ainda, porque é muito rápido. Então, assim, na verdade é um espicato muito rápido, sai desse jeito, né? Naturalmente. Mas é só assim, uma das classificações para a gente pensar. Mas acho que com isso a gente falou sobre tudo, beleza? Bom, com isso, acho que eu passei assim por praticamente todos os golpes de arcos principais que você vai usar por, assim, a vida inteira. Então, acho que a gente abrangeu bastante coisa. Acho que você já aprendeu, né, muita coisa aqui, muitas possibilidades que você nem imaginava, né? Então, quando você ouve, por exemplo, uma música assim, ó, a gente tem aqui um espicato, né? Tem legato, né? Volta para o espicato, né? Às vezes eu posso usar alguns momentozinhos ali, um martelê, sabe? Tem depois, né? No resto da primavera tem aquela parte dos passarinhos, né? Isso aqui é tipo um martelê mesmo, aqui pam, pam, pam,
pam, pam, né? Com um treinado aqui na mão, né? Isso aqui, mas aqui é outra coisa, não tem nada a ver. Golpes de arco é no arco. Beleza? Então, assim, tudo que você for ouvir agora, presta atenção nessas características. Como que esse som está sendo produzido, sabe? E passe não só a pensar nas notas, no som do violino, no ritmo, etc. Mas também nos golpes de arco. Que você vai ver que aí você vai começar a notar coisas que antes você não notava. Bom, lembrando que se você quer aprender todos esses golpes de arcos, todas as coisas técnicas do violino, né, mudanças de posição, outras posições fixas e tal, vibrato, trinado, etc, tudo, absolutamente tudo da técnica do violino que você precisa, com técnica, aplicação, repertório, tudo certinho, estou agora com vagas abertas para você, se você quiser, agora na Semana Black. Então, tem que ser até o dia 29, tá bom? Então, vai ter do dia 25 a dia 29, você vai pagar 50%, você vai ter 55% de desconto, ou seja, você paga 45% do valor da inscrição e tem acesso vitalício para sempre a tudo isso. Com suporte individual diretamente comigo, podendo tirar dúvidas, mandar vídeo para correção, mais aulas ao vivo, mais um monte de coisa. Então dá uma olhada lá no link que está aqui embaixo. Se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, você pode aprender muito, mas muito mais do que isso que você está vendo aqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê em breve e espero que você tenha aí um bom proveito desse conteúdo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.